Oi, gente. Para mim, o despertar da consciência é descrito com maestria e com muita inteligência acima de tudo, muito amor numa frase da música do Fábio Júnior. Como é o nome da música? Não me lembro, já vou lembrar. Mas o trecho da música é assim: como se fosse uma gota d'água descobrindo que é o mar azul. Isso para mim é lindo, é uma poesia. Eu descobri há pouco tempo que eu gosto de Fábio Júnior, que o cara, além de ser um romântico nesse sentido da sedução, homem e mulher, aquela coisa meio paqueradora dos anos 90, aquele galã que ele era, escutando as músicas que ele gravou, eu percebo que não é só sobre isso. É também sobre um amor que transcende. Não é aquele masculino e feminino só da questão do romance, mas é também do masculino e do feminino dentro de cada um de nós. E a força que existe quando isso é unificado, quando nós trabalhamos com as nossas energias, acolhendo o que elas têm de melhor, porque quando a gente acolhe, a gente descobre que é só o melhor mesmo, quando a gente entende que todo mundo tem uma sombra, que todo mundo tem pontos a melhorarem, tudo isso tem a ver com a humanidade. E para mim, o despertar da consciência, né? Fechando o Fábio Júnior, que eu me descobri fã agora, né? Recomendo, fechando não, né? Continuando a falar dele, eu recomendo que vocês escutem as músicas do Fábio Júnior com esse olhar, com essa atenção, não somente para esse romance, mas para algo transcendente, para um encontro amoroso importantíssimo para a autoestima, que é o encontro amoroso com a nossa essência, essa unificação de energias masculina e feminina, né? Quando isso acontece, quando a gente tem essa integração desses dois polos, a gente tem o despertar da consciência. E é isso que explica essa frase, como se fosse uma gota d'água descobrindo que é o mar azul. Pensa aqui comigo. Ao se analisar uma partícula de água, uma gota d'água de um mar, de um oceano ou de qualquer água que a gente está falando, ela vai manifestar, ela vai demonstrar que a sua composição é a mesma do mar como um todo. O que existe naquela minúscula gota, naquela minúscula partícula, existe também no todo. Partícula é uma parte de um todo. E isso também se aplica à consciência. Por isso que eu digo que Fábio Júnior transcende. Quando ele diz que como se fosse uma gota d'água descobrindo que é o mar azul, essa é a plena expansão da consciência e é a plena unificação. É a gente entender que não estamos separados. Por isso eu quero falar para vocês a maneira como eu entendo a espiritualidade, a relação espiritual que a gente tem com esse Deus, que para cada pessoa vai ser de um jeito, dependendo da religião principalmente a qual ela foi criada. Mas o meu entendimento da espiritualidade e da expansão da consciência é entender que nós não precisamos de uma religação, não nesse sentido que a religião se propõe a ser. A religião vem da palavra religare, que quer dizer exatamente isso, voltar a ligar. Só que no meu entendimento e o da expansão de consciência, nós precisamos sim voltar a nos ligarmos à nossa fonte, como gota d'água que somos, voltarmos para esse mar azul, para esse infinito, de uma maneira a nos conectarmos, mas não através de um intermédio, de um intermediário que venha a ser a religião em si. Eu entendo que para muitos níveis de consciência, né, inclusive já foi o meu nível de consciência um dia, a necessitar de uma religião, que venha alguém de fora e que me mostre essa possibilidade de religação.
Mas geralmente, pelo menos nas religiões que eu conheço, essa religação ela vem através de duas emoções importantes que servem para capturar o humano nessa sensação de separação que ele tem. Essas duas emoções são a culpa e o medo. Então, através dessas emoções que fazem o humano vibrar numa vibração muito baixa e fazer com que esse medo se apodere do seu ser, porque ao nascermos, ao estarmos nesse planeta 3D, a gente tem uma sensação de separação. Imagine, vamos para o bebê, vamos lá para a vida intrauterina, onde é o paraíso para o ser humano, onde ele está totalmente integrado, ele está no líquido amniótico amoroso da sua mãe, ele está sendo gerado ali. Aquilo ali é um processo mágico, é um processo divino. Então ele está sendo gerado e ele não tem a sensação de que ele não é aquilo. Ele é aquilo tudo e aquilo tudo também é ele. A partir do momento que a gente vem para esse mundo, tem um teórico que diz que a gente tem o trauma do nascimento, Otto Rank é o nome dele, a gente tem essa sensação de separação. Outro autor, outro psicólogo, fala de uma sensação de um despedaçamento, que é o Winnicott, que fala da criança ter essa sensação de separação quando vem para esse mundo. Não sabe nada sobre esse mundo ainda. E aí, conforme ele vai aprendendo sobre esse mundo, as coisas que vão lhe contando foram coisas que contaram aos seus pais também, ou aos seus contadores. Ele vai aprendendo sobre o mundo através das pessoas, através da cultura e da religião, de que realmente essa separação existe. E que tem muita dor, muita violência, muita tristeza, muita coisa ruim nesse mundo e que é necessário se proteger, se defender e que não se pode mostrar aquilo que é feio, porque é feio, né? Não se aceitam os contrastes do bom e do mal, do belo e do feio, do quente e do frio. Existe sempre a predominância daquilo que é o melhor, daquilo que é luminoso, daquilo que é venerável pelas outras pessoas. Então, o humano vai aprendendo a esconder essa sombra, né? A jogar tudo numa sombra, na verdade, e começa a se achar pecador, começa a se achar indigno, começa a se achar pequeno, tudo no mau sentido. Porque, na verdade, nós somos sim pequenos, pequenas partículas desse todo. Mas sabendo disso, a gente sabe o poder que existe em nós, o poder dessa centelha divina, de criar a própria realidade, de direcionar a vida através das palavras, usando o poder da criação que está na fala, que está inclusive na Bíblia, no Gênesis. E Deus disse, haja luz. E quando vem Jesus Cristo, depois ele fala, vós sois deuses, mas se esqueceram disso. O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo é um modelo a ser seguido, só que não um modelo inatingível de que só Jesus Cristo é santo. Isso torna ele mais distante e faz com que a gente ache impossível chegar lá. Na verdade, eu o vejo como um modelo, assim como muitos outros, como o Buda também, que conheço um pouco, né? São pessoas que transcenderam a sua humanidade, que evoluíram, que se unificaram com esse todo. No caso de Jesus Cristo, ele chama Pai. E vem dar um modelo de que podemos fazer coisas como ele fez. Principalmente se olharmos o sentido simbólico das coisas que ele ensinou. Que não se trata de transformar ali magicamente, na varinha mágica, a água em vinho. Se trata de entender todo o simbolismo que existe por trás disso e a beleza que existe num conceito, numa metáfora. Jesus Cristo é um modelo a ser seguido, como possível, com toda a humildade de se saber grande. Essa incógnita que fica, não sei se é essa palavra, mas é essa dualidade, ao mesmo tempo de se dizer grandioso, se saber humilde.
Ao mesmo tempo que se sabe humilde, ser grandioso. Porque é essa humildade e essa grandeza, essa dança com o todo, de dizer que nós, eu, por exemplo, minha vida, vida Bianca, não sou assim tão importante, sabe? Sou hoje a vida Bianca, não sei se tenho outras, se terei outras, imagino que sim, mas essa vida onde estou não sou só eu, não sou só esse personagem, essa carne, essa aparência, essa história de vida, que quando eu for embora, ela vai ter sua importância, mas eu não vou mais existir. É essa a transcendência, o conceito da transcendência, que a morte passa a não existir. A gente passa a entender as coisas como uma passagem e assim valorizá-las. Eu quero falar sobre isso num outro vídeo a respeito da morte. Como entender a morte como amiga. Isso é um choque, uma ideia nova que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Mas é sobre isso, é sobre ser uma gota d'água descobrindo que tem um mar, é um mar azul dentro de si. E aí não quer se separar de ninguém, não quer se achar melhor do que ninguém e não se achar inferior a ninguém. É entender que todos estão na jornada, caminhando juntos para uma evolução. Isso é mais do que claro para mim. É o meu entendimento dessa espiritualidade e do quanto que isso nos ajuda a entender a nossa jornada, nos ajuda a estar presentes, a estarmos atentos ao que estamos fazendo com as nossas palavras, para qual direção estamos levando a nossa vida através do que dizemos. As palavras carregam um poder imenso, elas são criadoras de realidade. Então, é muito importante alinharmos o pensamento, a emoção e a palavra para apontarmos a direção e assim que venha de cima a ajuda que não seria possível sem esse alinhamento, a ajuda da nossa centelha, que é de cima, mas que também é de dentro. Te convido a estar comigo no próximo vídeo que eu vou falar sobre a morte e te convido a debater esse assunto comigo. Se te interessa, curte o vídeo, porque assim você vai receber outros que tenham a ver com esse assunto e com esse estilo de pensamento. Quero muito saber se você gosta desse assunto, se você concorda, o que você pensa, tá bom? Então é isso. Até o próximo!